poder do Espírito Santo. Antes de subir ao céu, Jesus ele passa pelo menos 40 dias com os seus discípulos sobre a face da terra, após a sua ressurreição. E é interessante que no versículo 3 do capítulo 1, a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos Jesus está ensinando. É interessante, irmãos, que Jesus morre, ressuscita, e quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ele fica ainda 40 dias sobre a face da terra. E eu penso que Jesus poderia fazer qualquer coisa nesses 40 dias. Porém, Jesus não perde a oportunidade de pregar o Evangelho. A Bíblia diz no versículo 3 que Jesus está ensinando acerca do reino de Deus. Porém, neste tempo, os discípulos eles tinham uma mente nacionalista. Eles esperavam um Messias que restauraria o reino de Israel. Eles esperavam um Messias político. E é interessante que, neste tempo, exatamente no tempo em que Jesus está ressurreto, nos 40 dias que ele está sobre a face da terra, os seus discípulos olham para ele, no versículo 6, e diz da seguinte maneira: é neste tempo que tu restaurarás o reino de Israel. A resposta de Jesus acerca desta pergunta dos discípulos é uma resposta que nos ensina uma correção de foco. Por que uma correção de foco? Porque enquanto Jesus está pregando acerca do reino de Deus, Jesus chega à conclusão que os seus discípulos estão preocupados com coisas terrenas. Jesus chega à conclusão que os seus discípulos estão preocupados com coisas materiais, com coisas passageiras. E Jesus, ao fazer a correção do foco, Jesus ele vai dar uma resposta que talvez não vai agradar os seus discípulos. E qual é a resposta que Jesus vai dar? É uma resposta um tanto quanto exortativa. Por quê? No versículo 7, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: olha, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é: olha, não cabe a vocês saber quando será restaurado o reino de Israel. Quando será restaurado o reino de Israel, não cabe a vocês saber. Até porque eu tenho a cada um de vocês algo específico, uma missão muito mais importante. E é interessante, irmãos, que eu preciso dizer para a igreja que tudo isso, essa pergunta dos discípulos, revela a mentalidade materialista dos seus discípulos. Enquanto eles deveriam se preocupar com o avanço do Evangelho, enquanto eles deveriam se preocupar com a pregação do Evangelho, enquanto eles deveriam se preocupar em expandir o reino de Deus sobre a face da terra, eles estavam preocupados com coisas banais. E aqui, eu preciso abrir um parêntese para falar alguma coisa para os irmãos nesta noite. O quê? O quanto nós somos parecidos com esses discípulos. O quanto esses discípulos revelam o nosso caráter e a nossa identidade. Por quê? Porque enquanto Jesus, ele vai responder para os discípulos dizendo para eles: olha, não pertence a vocês saber qual será o tempo ou quando será o tempo. Jesus está mostrando para eles que existe algo urgente, existe algo mais importante. E a pergunta que eu faço para a igreja é: o que na face da terra hoje é mais importante do que pregar o Evangelho? O que é mais urgente do que pregar o Evangelho? O que é mais importante do que falar do amor de Jesus para os perdidos? E aqui, nós precisamos entender que assim como esses discípulos, quantas vezes os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades, elas estão sendo priorizadas nas nossas vidas, enquanto pregar o Evangelho fica em secundário. O que é mais importante, irmãos, do que pregar o Evangelho? O que é mais importante do que falar de Jesus? O Joel colocou muito bem aqui, o irmão Joel, quando ele diz que
O Joel que saiu lá de Lajinha de Pancas, lá do Brasil, não é o mesmo que vive aqui hoje. O Joel que retornará para lá não é o mesmo que saiu, porque um dia alguém pregou para ele. Você só está aqui nessa noite porque um dia alguém pregou para você. Isso é para nós entendermos a urgência da pregação do Evangelho. Não existe nada mais importante na face da terra a não ser pregar o Evangelho. Certa feita, perguntaram para Billy Graham por que ele não se candidataria, ou seria candidato a presidente dos Estados Unidos. E a resposta de Billy Graham muito chamou a minha atenção. Ele respondeu da seguinte maneira: eu sou um pregador do Evangelho e eu jamais rebaixaria o meu nível, dizendo que nem o presidente dos Estados Unidos é mais importante do que aquela simples pessoa que prega o Evangelho. Glória, aleluia, glória a Deus. Ninguém ocupa um patamar mais elevado, um patamar mais importante na face da terra que não seja pregar o Evangelho. Olha, Jesus olha para os seus discípulos e diz: não vos compete, não vos pertence saber qual é o tempo. Aí a correção de foco acontece no verso que nós acabamos de ler. Qual é a correção de foco? Versículo 8. Quando ele diz: porém vocês, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Algumas traduções vão dizer: mas recebereis o poder do Espírito Santo. E uma das características que todo pregador do Evangelho, que todo ganhador de almas tem em sua vida é o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos pregando o Evangelho, nós não falamos da nossa intelectualidade. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós não falamos do nosso conhecimento. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos falando acerca daquilo que o Espírito Santo coloca em nossa boca, coloca em nossa vida, coloca em nosso coração. Toda a nossa inteligência ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Por isso, se tem uma coisa que não pode faltar em nossas vidas é o poder do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só que, pastor, o que é o poder do Espírito Santo? Antes de falar para você o que é o poder do Espírito Santo, eu vou dizer para você como receber o poder do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz assim: olha, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é encher do Espírito Santo? É muito fácil eu chegar aqui e gritar, pregar 30 minutos e no final da pregação dizer seja cheio, seja cheio. Só que isso não é o suficiente. Ser cheio do Espírito Santo é uma vida rotineira. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém é cheio do Espírito Santo participando de um culto de domingo. Ninguém é cheio do Espírito Santo abrindo a Bíblia 2 horas em um culto de domingo. Ser cheio do Espírito Santo fala sobre vida. É uma vida constante que precisamos ter diariamente. E aqui, deixa eu dizer uma coisa para a igreja. O culto mais importante da sua semana não é o culto de domingo. O culto mais importante da sua semana é o culto da segunda-feira. Porque o culto da segunda-feira lá no seu trabalho revela o culto que você participou no domingo. Glória a Deus. Então, queridos, ser cheio do Espírito Santo é uma vida dedicada, é uma vida zelosa, piedosa com a pessoa do Espírito Santo. E o que é isso, pastor? É uma vida de oração. É uma vida de leitura da palavra. É uma vida de jejum. É uma vida de constante consagração. O crente, para ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ter uma vida de constante consagração. Eu já disse aqui diversas vezes, mas eu preciso voltar na tecla e dizer de novo. Irmãos,
o culto de domingo apenas não é suficiente. Isso aqui é muito pouco. Glória a Deus. É verdade. A gente precisa lembrar de Jesus na nossa casa. A gente precisa lembrar de Jesus no nosso trabalho. A gente precisa lembrar de Jesus no nosso dia a dia. Essa palavra poder utilizada no versículo 8 do capítulo 1, essa palavra é usada pelo menos 120 vezes no Novo Testamento apenas. É uma palavra transliterada do grego para o português da ideia de dunamis. A palavra dunamis, ela é uma palavra que significa poder explosivo ou uma bomba explosiva, que dá a ideia de uma capacidade sobrenatural vinda de dentro do ser humano. E esta palavra, todas as vezes que ela é utilizada em um contexto de capacitação espiritual. Isso me dá a ideia de que todas as vezes que eu sou cheio do Espírito Santo, uma das coisas que o Espírito Santo faz na minha vida é me capacitar para pregar o Evangelho aos perdidos. Ninguém que está indo para o céu consegue viver feliz nesse mundo sabendo que tem um bando de gente indo para o inferno. Vou lhe dizer de novo. Ninguém que está indo para o céu consegue viver feliz nesse mundo sabendo que tem uma multidão de gente indo para o inferno. Deus, ó Deus. Já dizia Samuel Mariano: quem não gosta de levar a gente para o céu é porque não vai para lá. E a nossa missão é pregar o Evangelho, irmãos. As pessoas que estão famintas. Eu contei aqui um tempo atrás, talvez a maioria não estava, porque normalmente eu costumo falar dessas experiências em dia de quinta-feira, que é culto de ensino. Mas certa feita, no trabalho, eu fiz uma corrida trabalhando de Uber, assim como o irmão Joel, e eu peguei um brasileiro, lá no cassino de Everett. E esse brasileiro homossexual, e a gente conversando, e eu tentando achar uma brecha para falar de Jesus para ele. Até que ele me deu uma brecha. E a gente conversando, perguntando para ele quanto tempo ele estava aqui. Ele, no caso, nasceu aqui, família toda brasileira. E até que eu entrei no assunto, eu perguntei a ele: mas e aí, você frequenta alguma religião, vai a alguma igreja? Aí ele disse para mim algo: olha, eu já participei de tudo. Menino novo, irmãos, menino novo, tinha 20 e poucos anos, 25 anos no máximo. Aí ele disse para mim: olha, eu já participei de tudo quanto é tipo de religião, pra você imaginar. Já fui da igreja católica, ele até utilizou a palavra crente, já fui da igreja dos crentes, só que eu não falei nada que eu era crente, não falei que eu era pastor, simplesmente eu queria uma oportunidade para falar de Jesus para ele. Porque eu vi que ele também estava meio alterado, estava bêbado, então eu queria pregar o Evangelho para ele. Aí ele virou e falou: porém, no lugar onde eu mais me encontrei foi no candomblé. Disse da seguinte forma para mim: porque lá eles me abraçaram. Lá eu pude ser quem de fato eu sou. Lá eu não preciso mudar os meus pensamentos, eu não preciso mudar meu jeito de ser. Eu posso ser quem eu quero ser. E é lá que eu frequento. Eu fiquei meio assustado, falei: meu Deus. Aí eu perguntei, fui tentar aprofundar a conversa. Aí eu falei: mas o que vocês fazem lá? Aí ele falou para mim: olha, lá a gente canta, a gente ora, faz orações, a gente adora a Deus. Aí eu perguntei para ele, aí eu falei: agora ele me deu uma oportunidade para falar. Aí quando ele falou a gente adora a Deus, eu perguntei: qual Deus? Aí ele falou: Deus. Eu falei: qual Deus? Aí ele me deu a oportunidade. Aí ele falou: Deus. Eu falei: qual Deus? Aí ele falou de novo: Deus. Eu falei: não, eu estou perguntando qual, porque eu sou cristão. Eu falei desse jeito. E normalmente o Deus cristão é diferente do Deus que é adorado lá no candomblé. Aí ele ficou meio assustado. Ele falou: mas por quê? Eu falei: porque na Bíblia, em Êxodo capítulo 20,
o Deus cristão, que é a nossa regra de fé, a palavra de Deus e a Bíblia. Aí eu perguntei, você acredita na Bíblia? Ele falou, acredito. Inclusive lá a gente lê a Bíblia também. Eu não tenho muita intimidade, não leio, mas lá, de vez em quando a gente lê. Aí eu falei, pois é, Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz que Deus não aceita adoração a outros deuses. A Bíblia também diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. E lá no candomblé eu sei que lá tem esse negócio de orixá, de outros deuses. Ele falou, tem isso mesmo. Aí eu cheguei à conclusão, irmãos, moral da história, a gente conversou bastante até eu levar ele no destino. Aí eu cheguei à conclusão que nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão procurando a todos os lugares, a todos os ambientes, preencher o vazio que existe dentro dos seus corações, só que eles não conseguem perceber que esse vazio é do tamanho de Jesus, e eles só saberão que esse vazio é do tamanho de Jesus no dia que você pregar para eles. Aleluia, glória a Deus. Essas pessoas só saberão que o vazio que existe dentro do coração delas, que elas procuram sentido para a vida em todos os lugares, não encontrarão. Esse vazio é do tamanho de Jesus. Porém, eles só saberão disso quando nós pregarmos para eles. E para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós só teremos êxito, irmãos, na obra missionária, na propagação do Evangelho, se nós formos cheios do Espírito Santo. E aqui, o que é ser cheio do Espírito Santo então, pastor? Ser cheio do Espírito Santo fala muito a respeito da sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que pular aqui. Ô glória, eu sou pentecostal, gosto também. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas aqui. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que se alegrar na presença do Espírito aqui. Ser cheio do Espírito Santo é acerca da vida que eu vivo lá fora. Glória a Deus. Isso fala. Oh, Deus. Para você saber de forma mais detalhada, depois você lê Gálatas capítulo 5. As obras da carne é o fruto do Espírito. Normalmente quem é cheio do Espírito Santo, ele tem sobre a sua vida o fruto do Espírito. Sendo assim, a conclusão que chegamos é que nem todos que participam de uma igreja, que tem o nome escrito no hall de membro de uma igreja, é cheio do Espírito Santo. Nem todos. O Espírito Santo está disponível para todos que o buscar, porém, não são todos que o buscam. E é esse que é o problema. Normalmente, quem não busca o Espírito Santo de Deus, quem não tem uma vida devota a Deus, esse não tem o poder do Espírito Santo na vida. E a Bíblia, irmãos, nos manda buscar Ele. Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 13, olha. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, versículo 12, me invocareis e ireis, e oreis a mim e eu vos ouvirei. Aí o versículo 13, ele termina assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando Jesus diz para os seus discípulos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Naquele momento eles receberiam o poder do Espírito Santo na vida. O dunamis que eu acabei de dizer aqui, o poder explosivo do Espírito Santo. Porém, esse poder só permaneceria na vida deles se eles cultivassem o relacionamento com o Espírito Santo. Alguém de vocês já teve o privilégio de orar para quem está endemoniado? Eu já orei várias vezes. Aqui na América ainda não, mas no Brasil muitas vezes. E normalmente o demônio funciona da seguinte maneira: se você orar para o endemoniado, e se ele não mudar de vida, o demônio volta. A Bíblia diz que ele volta com mais 7. Se a pessoa que está endemoniada, ela é liberta no ato da oração, e ela não fecha as brechas que o demônio vem, ele volta ainda com mais 7, fica pior. A vida com o Espírito Santo é do mesmo jeito. Se nós não cultivá-lo, o poder do Espírito Santo não acontece nas nossas vidas.
recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aqui, irmãos, para quem é essa promessa? Irmãos, para todos nós. A gente tem que parar com essa ideia de que só quem prega tem o Espírito Santo. Só quem prega tem a responsabilidade de ganhar almas. Não, irmão. Jesus chamou você para ser um missionário. Jesus chamou você para ganhar almas. Pastor, eu não sei pregar. Você sabe falar Jesus te ama? Você sabe falar? Você sabe pregar. Existem ocasiões que você não vai precisar utilizar palavras, porque o seu testemunho falará mais alto do que aquilo que você prega. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas que você não vai ganhar ela para Jesus, falando de Jesus para ela. Não vai ganhar. Agora, você vai ganhar ele olhando a sua vida. Poxa, esse cara é diferente. A família dele é uma benção, os filhos são educados, respeita o pai. O que ele fala, ele cumpre e paga. Ele é honesto. Num mundo em que nós estamos vivendo, onde a palavra de ninguém tem poder, quando ele fala, você pode assinar embaixo, ele cumpre. Esse cara é diferente. E não é sobre quem está fazendo, é sobre aquilo que ele carrega sobre a sua vida. Não é sobre quem está fazendo, é sobre aquilo que ele carrega. Ninguém recebe o poder do Espírito Santo de braços cruzados. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Nós enxergamos o Pentecostes, o descer do Espírito Santo na vida daqueles aproximadamente 120 crentes. Mas deixa eu resumir para vocês o que aconteceu antes. Que é muito bom. É muito bom chegar aqui na igreja, ver um som bonitinho. Mas para o som estar aqui, você precisou abençoar. Eu precisei. A maioria dos irmãos, não foi todos, mas a maioria dos irmãos que estão aqui, Deus tocou no coração dele. E ele, com um ato de fé, abençoou. Mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, a Bíblia diz da seguinte maneira: que após a ressurreição, Jesus aparece para aproximadamente, ou para 500 irmãos, que estavam no cenáculo em oração, e faz a eles uma promessa. Essa promessa está em Lucas capítulo 24, versículo 49. E a promessa é: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Agora me fala, quantos receberam a promessa? 500. Vamos lá, quantos receberam a promessa? 500. Porém, se 500 receberam a promessa se cumpre em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quantos estão lá? Quem é bom de matemática aí? Qual é a porcentagem de 120 para 500? 50, 10, 100, 20. Não, a porcentagem, no caso, a porcentagem dá mais ou menos, dá menos de 25%, né? Porque 550, 10%, 100, 20%, então dá menos de 15%. 120 é isso mesmo, dá aproximadamente 13%. Olha só, ele fez a promessa, Jesus faz a promessa para 500 crentes, e desses 500, somente 120 ficaram debaixo da promessa, porque mais importante do que receber a promessa é permanecer debaixo dela até o cumprimento. A promessa se cumpre, só que se tem 500 irmãos que receberam a promessa, somente 120, aí, irmãos, uma coisa que me deixa chocado é a narrativa de Lucas. Por quê? Porque na narrativa de Lucas parece que é tudo muito fácil. Parece que é tudo muito fácil, porque lá no versículo 2, Lucas diz assim, olha, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e todos que estavam ali foram cheios. Só que Lucas fala que é de repente.
Para Lucas, que está do lado de fora e não participou da promessa, para ele é de repente. Alguém chega, de repente acontece algo. Só que se você não sabe, deixa eu narrar a história para você. A festa do Pentecostes acontece exatamente 50 dias após a festa da Páscoa. E esses irmãos estão desde a Páscoa orando. Escuta só, eles estão 50 dias ininterruptos em oração para receber o Espírito Santo. Aí vem o Lucas do lado de fora e diz, de repente. Para quem está do lado de fora é de repente. Mas quem está do lado de dentro, esperando a promessa se cumprir, ele sabe que não é de repente, há um preço a se pagar. É verdade. A promessa é para todos, mas o cumprimento é exatamente para aqueles que permanecem debaixo dela. Eu vou dizer de novo. A promessa é para todos, mas o cumprimento da promessa é para aqueles que permanecem debaixo dela. É por isso que tem muitas pessoas que questionam a Deus dizendo, Deus falou que faria, mas não fez. Deus que falou que faria, mas não fez. Mas a pergunta é, será que Deus fez a promessa para a pessoa que você é hoje ou para a pessoa que você era antes? A gente precisa entender isso. Sabe por quê? Porque toda promessa está condicionada a um mandamento. Toda promessa, eu vou dizer de novo, toda promessa está condicionada a um mandamento. O que é isso? Você nunca vai ler na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, uma promessa. Eu estou falando promessa, não estou falando ordem. Que é o caso, por exemplo, o caso de Jonas é a ordem. Deus falou com Jonas, vai e prega. Isso não é uma promessa, é uma ordem. Estou falando promessa, que Deus vai fazer. Você nunca vai ler na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Deus fazendo uma promessa que não tenha um mandamento, que seja cumprido antes da promessa se cumprir. Posso falar aqui em números. Por exemplo, Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Enfim, versículo 2, a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de você. A promessa é muito linda, só que qual é o mandamento? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. A promessa é, aliás, o mandamento é, seja obediente. Porque enquanto você ser obediente, as bênçãos vão correr atrás de você. Glória a Deus, aleluia. O Salmo 23 é uma promessa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, em outras palavras, nada vai te faltar quando o Senhor for o seu pastor. Sempre tem um mandamento. E a promessa aqui é, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Irmãos, nós entendemos aqui o que é a virtude do Espírito Santo. Só que existe algo muito interessante no texto, quando ele diz, e ser-me-eis minhas testemunhas. Eu preciso que você redobre a sua atenção, porque isso aqui, queridos, é muito importante. Se você for pegar um dicionário bíblico, para você ver o significado da palavra testemunha aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a conclusão que você vai chegar é que testemunha aqui, quando Jesus disse ser-me-eis testemunhas, não é necessariamente falar a respeito daquilo que Jesus fez na vida deles. Ser testemunha aqui, Jesus está os chamando para ser mártire. Você sabe o que é ser mártire? Ser mártire é morrer pela causa do Evangelho. Você sabe o que é isso aqui? É o que está acontecendo nesse exato momento lá na Nigéria. Os nossos irmãos estão vivendo isso aqui no pé da letra, sendo testemunhas. Eles estão literalmente entregando a própria vida por amor a Cristo. E agora, o caldo começa a engrossar, por quê? Porque todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo. Mas a pergunta é, você teria coragem de entregar a sua vida por amor a Jesus? E é tão interessante, irmãos, que a gente precisa rever os nossos conceitos, porque às vezes a gente fala que entregaria a nossa vida por amor a Jesus, sendo que a gente não consegue viver para Ele. Tem gente que fala que morreria por Ele, mas não consegue viver
Eu te pergunto, como que você morreria por alguém se você não consegue viver em prol desse alguém? Ser testemunhas não era necessariamente contar simplesmente acerca de Jesus, mas implicava o risco de morte. Implicava ser tão fiel a Jesus a ponto de entregar sua própria vida por amor a Ele. Essa semana eu vi uma frase na internet que muito me chamou a atenção. E essa frase dizia da seguinte maneira: se conforto fosse sinônimo de bondade e amor de Deus, o apóstolo Paulo estaria perdido. Eu falei assim, uau! Se conforto fosse sinônimo de bondade e amor de Deus, o apóstolo Paulo seria um perdido. Porque o homem, exceto Jesus, é óbvio, o mais importante da Bíblia, o pai da teologia bíblica, plantador de diversas igrejas, escritor de 12 cartas, exceto Hebreus. Alguém disse que Hebreus também é dele, mas o maior escritor do Novo Testamento. E quando você pega a vida do apóstolo Paulo, a gente pode elencar aqui. Foi levado à praça pública, chicoteado em público. O apóstolo Paulo foi picado por cobra lá na ilha de Malta. Ele recebeu naufrágio, o barco que ele estava com ele estava navegando para pregar o evangelho, naufragou. Ele foi preso. Foi traído. Pensa num cara que sofreu, irmãos. E aqui, deixa eu dizer algo aqui. Toda pessoa que Deus chama para entregar algo grande na mão dele, Deus sempre vai marcar ele. E essa marca de Deus é sofrimento. Toda pessoa que teve um ministério gigante, um ministério grande, que Deus entregou algo grande na mão dele, Deus sempre marcou essa pessoa. E essa marca é sofrimento. Você já parou para imaginar se Deus tiver escolhido você para te marcar? A W. Tozer vai dizer que Deus usa aquele quem ele mais esmaga. Deus usa quem ele mais esmaga. Existe um livro chamado O Diário de David Brainerd. David Brainerd foi um missionário que dedicou a sua vida, viveu até os 29 anos apenas, morreu muito precoce, muito novo, de uma tuberculose. Mas foi um jovem que dedicou toda a sua vida pela causa do evangelho. A história diz que ele dedicou ir para o mato, para as tribos indígenas, levar o evangelho a pessoas que não conheciam a Cristo. E no ato de levar o evangelho às tribos indígenas, ele contraiu uma tuberculose e aos 29 anos ele morreu. Segundo a história, no estado de Atlanta, aqui nos Estados Unidos, um pregador pregava há 2 séculos atrás. E no final da sua mensagem, esse pregador dizia: o mundo ainda não conheceu o que Deus pode fazer na vida de um homem que se entregue a Ele totalmente sem reservas. Segundo a história, no meio da multidão que ouvia esse pregador, tinha um jovem. E esse jovem, ao ouvir as palavras daquele pregador dizendo:
O mundo ainda não conheceu o que Deus pode fazer na vida de um homem que entrega a Ele totalmente sem reservas. Esse jovem disse no seu coração: eu quero ser esse homem. O nome desse jovem, Dwight Lyons Moody. Moody aceitou Jesus naquele dia. E a história diz que antes de morrer, Moody ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque ele entregou para Jesus totalmente sem reservas. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, sobre nós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Pregador, prega em Jerusalém, na Judeia, Samaria. É fácil, mas como eu prego aos confins da terra? Suas redes sociais, pode ir onde você não vai. Use as suas redes sociais para glorificar o nome de Jesus. Ei, irmão. As suas redes sociais têm um alcance que você nunca vai ter. Então usa ela para falar de Jesus. Você sabia que uma frase, um versículo bíblico que você posta pode mudar a vida de alguém quando lê? Nós precisamos pregar o Evangelho, irmãos. Jesus está voltando. E a responsabilidade de falar de Jesus é nossa. É nossa. Não é de outra pessoa, é nossa. É nossa. Ele nos chamou para pregarmos em Jerusalém, para pregarmos na Judeia, para pregarmos em Samaria. Mas Ele também quer que nós pregamos até os confins da terra. E se nós não podemos ir até os confins da terra, nós temos meios hoje de levar o nome de Jesus até os confins da terra. Eu fico imaginando, você já parou para imaginar se o apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias? Nos dias dele não existia celular, não existia internet. Você já parou para imaginar? Deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo sozinho evangelizaria todo mundo, sem precisar de mim e de você. Sozinho o apóstolo Paulo evangelizaria o mundo inteiro. Por quê, irmãos? Porque ele tinha um desejo do seu coração, desde o dia que ele encontrou com Cristo, aliás, que Cristo encontrou com ele lá em Damasco. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A vida dele nunca mais foi a mesma. E a gente precisa olhar para os perdidos com compaixão. Eu quero desafiar essa igreja a partir de hoje. Você pode fazer um pouquinho a mais para Jesus. Pode, sempre pode. Aleluias. Fala para Jesus, para aquela colega sua de trabalho. Fala para Jesus para aquele amigo seu de trabalho. Sabe por quê? Porque se ele morrer, talvez, na vida que ele vive hoje, e ir para o inferno, você vai ficar pensando, poxa, por que eu não preguei para ele? Então prega, irmão. Prega. Fala de Jesus. As pessoas precisam conhecer esse Deus que mudou sua vida. Aleluia. As pessoas precisam saber quão gostoso é estar na presença de Deus. Só que elas só saberão se nós pregarmos. E Ele nos capacita nessa noite para pregarmos o Evangelho. Charles Spurgeon diz que todo cristão, ele é um missionário ou um impostor. John Wesley diz que você não tem nada a fazer neste mundão, ou neste mundo, que seja mais importante do que ganhar almas. Por isso, gaste o seu tempo com isso. Moody, aquele mesmo jovem que ganhou mais de 1 milhão de almas antes de morrer, ele diz que o trabalho mais importante que um cristão pode fazer é levar uma outra alma a Cristo.
E eu encerro essa mensagem dizendo, Charles Finney, ele diz que se você tiver o Espírito de Cristo em sua vida, desejará a salvação dos outros. E um dos motivos pelas quais eu provo para você que tem o Espírito Santo na minha vida, e você prova para mim, é quando você se preocupa com aquilo que está perdido. Quando você se preocupa com aqueles que estão afastados da presença de Deus. Oh, Jesus. Eu vou orar por você, você não precisa colocar de pé, pode ficar sentado. Você vai fechar os seus olhos. Eu pedi a Deus uma palavra reflexiva, para nós sairmos daqui nessa noite, refletindo de fato o que nós temos feito na obra de Deus. E eu quero orar a Deus, para pedir ao Senhor que Ele dê em você, que Ele coloque em você ousadia. Deus, o Senhor conhece, Pai, esse homem, essa mulher, Senhor, essa vida. Pai, o Senhor sabe, Deus, que essa mulher, que esse homem, Jesus, eles precisam se posicionar na Tua obra, Pai. Eles precisam se posicionar mediante as almas que estão perdidas lá fora. Por isso eu te peço, Senhor, nos dê ousadia, Senhor, que a nossa vida seja um veículo de propagação do Teu Evangelho. Que o nosso andar seja um veículo de propagação do Teu Evangelho. Que nosso falar seja um veículo de propagação do Teu Evangelho. Que as nossas redes sociais sejam um veículo de propagar a mensagem do Evangelho. Mas eu te peço, Senhor, que em tudo o Seu nome seja glorificado. Que em tudo o Seu nome seja glorificado. Seja conosco, Pai. Coloca, Pai, em nós o desejo de buscar a Tua presença. Aleluia. Coloca em nós o desejo de buscar o Teu Santo Espírito, Pai, cada dia mais. Para que de fato venhamos ser transformados. Aleluia. Pelo poder da Tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.